Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Fábio Cardoso, sou professor de História, leciono para alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Atualmente estou alocado na Escola Estadual Professor Andronico de Mello, que fica localizada no bairro da Vila Sônia, na região do Butantã. Ela faz parte da Diretoria de Ensino de Centro-Oeste da capital paulista e da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre a Revolução Industrial, fato importantíssimo na história da humanidade. A aula de hoje ela vai contemplar uma habilidade da BNCC. Seria a habilidade EF08HI03. Analisar impactos da Revolução Industrial, das relações de trabalho, na produção e na circulação de povos e culturas. Ok? Então vamos lá, pessoal. O que seria a Revolução Industrial? Qual o conceito de Revolução Industrial? A Revolução Industrial seria um processo tecnológico ocorrido na Inglaterra no século XVIII, que gerou mudanças em toda a Europa e ao redor do mundo também. Ok? Vocês podem perguntar, professor, por que esse processo ocorreu especificamente na Inglaterra? Eu vou listar alguns motivos para vocês, para explicar por que esse processo teve início na Inglaterra. O primeiro deles é que a Inglaterra tinha uma burguesia consolidada, estabelecida, com dinheiro. A gente não pode esquecer que a burguesia acabou destronando na Revolução Gloriosa o rei Carlos I. Muita gente pensa que o rei Luís XVI, na Revolução Francesa, foi o primeiro monarca a perder a cabeça, não é verdade? Muito antes disso, 100 anos antes disso, na Revolução Gloriosa, os burgueses acabaram decapitando Carlos I e assumindo o parlamento britânico. Então era uma burguesia estabelecida, com muito dinheiro e também com a lei ao seu lado, ok? Já que eles destronaram aquele rei absolutista. Outra coisa que favoreceu a Inglaterra no início dessa Revolução Industrial foi a localização dela. Era uma ilha ali no Atlântico, né? Então ela estava de cara para o mar e tinha facilidade para escoar as mercadorias, né? De forma marítima. E essa foi outra coisa que favoreceu a Revolução Industrial. Terceira coisa que favoreceu muito foi os recursos naturais que a Inglaterra tinha até então. A Inglaterra era muito rica em carvão, é rica em carvão até hoje, né? Rica em ferro e em lã, que são os três produtos, as três matérias-primas que foram essenciais para o início da indústria têxtil na Inglaterra. A gente pode citar também o êxodo rural, né? O que aconteceu? As terras foram cercadas, né? As pessoas foram obrigadas a sair do campo e migrarem para a cidade na política de cercamentos. As terras foram cercadas para a produção de matérias-primas e da pecuária, ok? Isso gerou mão de obra porque o povo foi obrigado a mudar para a cidade para obter o seu sustento. A Revolução Industrial ela teve três fases. A primeira delas, acho que foi a mais importante, eu vou falar um pouquinho delas para vocês agora. A primeira fase teve início em 1760 e acabou em 1850. Dela ocorreu a mudança do processo produtivo da manufatura para a maquinofatura. Os produtos deixaram de ser feitos de forma artesanal e agora os trabalhadores começaram a operar máquinas. Essas máquinas tinham como fonte de energia o carvão e eram máquinas a vapor. Ok? Talvez a mais importante das mudanças nessa Revolução Industrial para a sociedade de então foram as mudanças na relação de trabalho, que agora teria a burguesia, que era dona dos meios de produção, e o proletariado, que vendia sua força de trabalho. Por falar nisso, eles trabalhavam em condições horríveis, condições insalubres, longas jornadas de trabalho de 12 até 16 horas, mulheres trabalhando ganhando menos que os homens, crianças trabalhando como se fossem adultos, as máquinas super perigosas, e começaram a ocorrer muitos protestos dos trabalhadores, como por exemplo o ludismo, quando os trabalhadores invadiam as fábricas e destruíam as máquinas em forma de protesto. Ou então o cartismo, que era um documento, uma carta, com as reivindicações dos trabalhadores pleiteando melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. Ok? A segunda fase da Revolução Industrial, ela vai de 1850
1850 a 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, quando os países do eixo são derrotados. A principal característica dessa fase é a expansão da industrialização para outros países da Europa e para o mundo todo, ok? O aprimoramento de técnicas, máquinas e modos de produção, a utilização de novas fontes de energia, como petróleo, eletricidade, a utilização do aço também, e teve uma relação muito grande com o imperialismo, com a divisão, a partilha da África na Conferência de Berlim no final do século XIX, onde as potências europeias, com a justificativa de levarem para aqueles povos africanos civilidade e levarem progresso, dividiram, partilharam o continente entre si com o intuito de terem um mercado consumidor maior e de também terem mais matérias-primas. Coisa horrível, não é verdade? Foi uma das consequências da Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial. A terceira fase vai de 1945 até os dias atuais, mediante alguns estudiosos dizem, não é verdade? Nela, novas tecnologias e a informática foram implementadas na industrialização. Também teve um trabalho muito forte com pesquisa, pesquisas em biotecnologia, biomedicina. Foi quando o capitalismo se consolidou, quando houve a consolidação do capitalismo. E também teve o aumento da globalização, pessoal? Com a internet, as novas mídias digitais, os países se aproximaram, a troca de cultura é maior e também esse intercâmbio de mercadorias aumentou bastante. Teve um pequeno panorama do que foi a Revolução Industrial. Eu espero que todos tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.